Você vai ver daqui a pouquinho no Globo Industrial. Hoje, o Globo Industrial apresenta um pouco sobre os compressores e transporte hidráulico, que são muito importantes para as operações das indústrias. A gente começa o programa hoje com uma pergunta de uma internauta, a Maridalva de Chapecó, Santa Catarina. Quero saber mais sobre os compressores, que são muito aplicados na indústria. Maridalva, eu fui conhecer os compressores no interior do Paraná e eles são de fato muito importantes. Vamos dar uma olhada? O compressor é uma máquina responsável por transformar energia mecânica ou elétrica em energia pneumática, através da compressão do ar atmosférico. Esse equipamento é uma fonte rentável e contínua de ar, e por isso auxilia tanto no funcionamento de ferramentas, equipamentos pneumáticos e linhas de produção industrial. Eles podem ser classificados em dois tipos: compressores de deslocamento positivo ou turbocompressores. Alternativos ou deslocamento positivo funcionam por meio de um cilindro-pistão, que desloca o gás para o reservatório. O pistão pode funcionar como simples ou duplo efeito. Neste caso aqui, a gente vê o recalque do cilindro e aqui a dimensão do cilindro. Pode ver que as partículas estão mais comprimidas aqui, então abre uma válvula na qual ocorre o recalque do gás. E neste caso, quando o cilindro está no sentido oposto do movimento, ocorre a admissão do gás, então a pressão é reduzida aqui dentro. E qual é o comportamento do gás dentro do compressor? Então, quando o cilindro está cheio de gás, ele está no volume máximo e numa pressão igual a do gás que ele está admitindo. Então, quando ocorre a compressão, que é o movimento do cilindro para dentro, a pressão vai aumentando e o volume dentro do cilindro vai diminuindo, que chega aqui no ponto 2. Então, abre-se a válvula, e nesta válvula começa a ocorrer o recalque de gás, que ocorre, na idealidade, a pressão constante. Então, ocorre o escoamento de gás para o reservatório, e daí, na volta do cilindro, começa a diminuir a pressão até um certo ponto da pressão que está no ambiente, onde é que ele vai fazer a sucção do gás. Então, a partir daí, abre a válvula, e esta válvula vai começar a sucção até chegar no seu volume máximo. E o que o pessoal de casa deve saber para operar um compressor alternativo? Bom, deve-se conhecer os limites do compressor, para se fazer um uso seguro. Por exemplo, o cilindro tem uma pressão e uma temperatura máxima para descarregar o gás, sem danificar o equipamento. Mas existem também os limites de acionamento, que envolvem a carga máxima que o pistão pode receber, além da sua potência e rotação. A carga horizontal ela é relacionada à força de admissão e descarga. É a força com que o cilindro vai e volta. A rotação máxima é referente ao movimento do pistão, a frequência que o pistão vai se movimentando. E está relacionada proporcionalmente à potência máxima do compressor. Portanto, se você diminui a rotação do compressor em relação à rotação máxima, a potência exercida pelo compressor vai ser proporcional à potência máxima, na mesma escala. E como funciona a eficiência no compressor? Bom, existem dois tipos de eficiência, a eficiência volumétrica e a mecânica. A mecânica ela é medida empiricamente e varia entre 92% a 98%. Já a volumétrica ela funciona da seguinte forma: quando você tem a admissão
a compressão dentro do cilindro ocorre que para abrir a válvula de recalque do gás, tem que dar uma pressão um pouco maior para conseguir abrir a válvula, e depois ela vai voltar ao normal. Então, na realidade, o comportamento seria esse, e análogo no recalque, na admissão. E daí, então, a eficiência volumétrica, ela vai ser a área de azul dividido pela área de azul mais as duas áreas verdes. E eu ouvi dizer que nas indústrias são muito utilizados os compressores de múltiplos estágios. Você pode explicar um pouco melhor para a gente por que eles são muito utilizados? Bom, eles são utilizados por diversas vantagens, como a redução da pressão total da compressão, pois ocorre um resfriamento intermediário devido ao aquecimento do gás na compressão, então há trocadores de calor entre os cilindros, e essa é uma grande vantagem, bem como a redução dos esforços de compressão e aumento do rendimento volumétrico. No seu funcionamento, o gás passa por vários cilindros, recebendo suscetíveis acréscimos de pressão. Então, no gráfico, esse daqui seria um estágio, e os próximos estágios, eles fariam o mesmo comportamento, só que em menor escala. E assim sucessivamente. O ar forçando seu escoamento por um bocal, também conhecido como difusor, ou seja, transformam sua energia cinética em energia de pressão. Eles podem ser subclassificados em axiais e radiais. É mesmo? Como eles funcionam? Nos turbocompressores axiais, o ar passa por rodas girantes atingindo altas velocidades. E no último estágio, através de um difusor, a energia cinética do fluxo de ar é convertida em pressão. Esses geram altas vazões de ar, mas em cada estágio a pressão é muito baixa. Por isso que é necessário que se monte muitos estágios para que se alcancem pressões maiores. Enquanto isso, nos compressores radiais, a aspiração ocorre no sentido axial. Isso quer dizer que o ar é conduzido no sentido radial para a saída. Ah, entendi. E existe alguma diferença entre esses equipamentos? Bom, os turbocompressores radiais também operam em altas vazões e baixas pressões, assim como os axiais. A diferença é que este pode operar em uma faixa mais larga. Deixa eu te mostrar uma coisa para ficar mais fácil de entender. Essa imagem que apareceu aqui na tela para vocês, pessoal, ela representa um gráfico de pressão em função da vazão de operação. Conforme eu já comentei com vocês, os turbocompressores radiais e axiais operam numa faixa de pressão que pode ser dita como baixa. A diferença entre eles, então, vai ser a faixa de operação com relação à vazão. Como você pode observar aqui, o turbocompressor axial ele vai conseguir atingir até uns 500 mil, enquanto o radial vai ficar ali em torno de uns 250. Por essa razão, né, com esse gráfico a gente pode comprovar que os compressores de fluxo axial atingem maiores vazões de operação. Como você pode ver, os compressores de fluxo axial são capazes de fornecer vazões maiores, por isso são mais eficientes que os radiais de mesmo porte. Eles também são menores e mais leves, mas acabam tendo um custo muito maior para operar o mesmo serviço. Eles são mais sensíveis à corrosão e possuem uma faixa operacional mais limitada. Agora ficou mais claro. Mas será que você poderia dar uma explicadinha para o pessoal de casa sobre como funciona? Claro! Como eu expliquei antes para vocês, os turbocompressores convertem energia cinética em pressão. Basicamente, o que ocorre é que o ar passa pelo compressor e é colocado em contato com os impulsores, que também são chamados de rotores aletados, os quais possuem alta velocidade. O fluxo, então, é acelerado, ocorre energia cinética, e posteriormente, por meio dos difusores, passa a ser retardado. E é com isso que se eleva a pressão, já que ocorre a conversão da energia cinética em energia de pressão do ar. Os difusores são uma espécie de duto, que provoca a diminuição da velocidade de escoamento do ar e com isso vão promover o aumento da pressão. E como são os turbocompressores na indústria automobilística? Bom, o turbocompressor é um dispositivo de indução forçada. Esse é acionado pela turbina e é capaz de aumentar a eficiência dos motores de combustão interna, além de aumentar também a sua potência, já que vai forçar a entrada de ar da câmara de combustão. Então, Emanuele, vamos lá fora agora para dar uma olhadinha nos turbocompressores? Vamos sim! Esse é o compressor de parafuso que fala, do ar. Aqui é o que tira a água para deixar o ar limpo, sempre sem ar.
sem água, porque se ele for lá na máquina, lá dentro com água, ela vai danificar os reparos da coisa. Ele vai danificar também. Esse aqui, quando está usando todas as máquinas, liga esse. E esse, quando é só uma, liga esse, que é mais menos potência. Esse fala a potência dele, é o 5 CV, né? Esse aqui o motor dele é de 30 CV. E esse aqui é 5 CV. Bem menos. Menos capacidade, mas a quantia de ar ele vai ter a mesma potência do carro. Mesmo 150 bar vai dar. Só que ele não mantém. Ele não aguenta todas as máquinas no caso. E esse aguenta. Ele vai ficar. E no caso, os dois compressores usam o sistema para tirar água? Passa aqui, isso aqui vai purificar. O ar bem quente, ele gela, o ar tira tudo e joga ali o purificador, ele vai limpo na linha. Água nenhuma. Senão nas máquinas lá, já depois de comprimir nesse ou nos dois, tira a água aqui e depois vem pro tanque pulmão. Vai pro tanque pulmão, do tanque pulmão vai lá para as máquinas, né? Esse é o tanque pulmão que está com a mesma pressão do compressor. Mesma pressão. Aqui dá com 100 libras, 120. Quando ele chega em 120, ele volta de novo. Daí ele desliga lá no carro. Aí quando ele baixa para 100, ele é o 120 libras, né? E aqui que vai para a indústria. Aí é uma válvula para tirar, se tem água condensa aqui, essa válvula limpa aqui também. Se sobrou água lá, essa aqui é uma válvula que condensa aqui, tira. É o purgador. Purgador. Então se a água fica ali no fundo, ele solta. Ele dá um pulso de água para lá. Tá funcionando aí. Aqui é a purga, é a purga da formação de água no tanque pulmão. Veio a mordaça lá, que é o ar comprimido faz para fechar lá ali abre e fecha e resfria, porque se vir ar molhado ali, daí não solda aqui. É por isso que lá tem aquele para secar o ar lá. Tem que ser seco mesmo, senão aqui ele tem todas as entradas, a saída de ar ali, ó. E aqui Saída de ar. Em tudo elas aqui é tudo ar que está saindo também para refrigerar, esfriar a solda, senão ela queima. E o pistão abre e fecha. Sim. Aqui, ali tem outro, aqui tem outro. Pistão também. Tudo pistão. E lá também é tudo pistão. Tudo com tem pistão aqui, tem pistão ali, tem pistão do outro lado. Embaixo tem grande. Toda essa tubulação azul é ar comprimido. Todo ar comprimido. Aqui é 2 pistões lá aqui. Todo ar comprimido. Essas máquinas aqui é o que mais gasta ar. É o que mais consome ar de lá daquela compressão. Essas duas. Essas 3 aqui. Essas 3. Ah, sim. Válvula lá em cima pneumática? Não, na hora que enche uma caixa. Aqui, ó. Aqui é sozinha. Como é que é? Aquelas válvulas são pneumáticas, então ela aciona quando você vai trocar de canaleta, né? Quando ela chega no nível de farinha ali, o próprio já manda jogar para outro. O compressor parafuso, ele é usado para refrigeração da amônia, refrigeração do abatedouro, onde a amônia entra na sua parte principal, certo? E nesse ponto ela é comprimida, onde ela faz o ciclo expandindo e podendo refrigerando esse nosso ambiente. Então esse é o compressor parafuso e basicamente essa é a sua utilidade. Compressor pistão, nesse caso existe compressores pistão com ar comprimido, nesse caso também é para amônia, é o modelo mais barato, porém rende menos que o parafuso. Esse agora no momento está em manutenção, nós estamos fazendo uma manutenção dele, tá? Ele através do pistão, na hora que ele puxa, ele comprime a amônia também, tá? Fazendo com que ela fique comprimida para fazer o fluxo do processo, expandindo o local de refrigeração, e nisso ela esfria na hora que ela expande, tá? Então esse modelo ele tem.
Esse é o novo HB20 1.0 Turbo. Ele tem um motor incrível. Olha como ele vai bem na subida. Puxa barco. Mais subida. E lá vai ele. Pra cima. Pro HB20 Turbo, o mundo inteiro parece descida. Perfeito para as nossas campeãs mundiais de vela. Não tem tempo ruim. HB20 1.0 Turbo. Mais performance, mais torque, muito mais tecnologia. Hyundai. Faltam 10 rodadas para o final do Brasileirão. Quem vai conquistar as vagas da Libertadores? Quem vai fugir do rebaixamento? Quem vai levantar a taça? São 10 jogos para cada um. São 10 decisões até o fim. E amanhã, 4 da tarde, tem Clássico Internacional e São Paulo. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Não quer mais dirigir o seu caminhão. Esse é um problema que ele enfrenta em São Tomé das Letras, Minas Gerais. Gostaria de saber um pouco mais sobre o transporte hidráulico para não ter de dirigir o meu caminhão. Para resolver o problema do Sr. Antônio, que não quer mais dirigir o seu caminhão para transportar minério de ferro, viemos conversar com a engenheira responsável pelo transporte hidráulico da Samarco, a Vitória Helena, e ela vai contar um pouquinho pra gente sobre essa nova opção. Bom dia, Vitória! Bom dia! Então você pode contar um pouquinho sobre como funciona o sistema de transporte hidráulico aqui na Samarco? Claro que sim! A Samarco ela é pioneira nesse tipo de transporte. Ela iniciou essas atividades em 1977. E o mineroduto atualmente sai de Minas Gerais e vai até Espírito Santo. Tem 394,5 quilômetros e transporta cerca de 12 milhões de toneladas de minério de ferro por ano. Essa seria uma opção para o Sr. Antônio? Com certeza. Ela requer um alto investimento no começo, mas esse investimento é recuperado a curto prazo. Na verdade, precisa avaliar algumas variáveis, porque nem toda mistura é passível de transporte. Mas que são essas variáveis? Bom, o sólido deve misturar e separar facilmente do líquido transportante. Não deve haver riscos, por exemplo, de obstrução da tubulação. O sólido não deve reagir nem com o fluido, nem com a tubulação. Os desgastes que o sólido tem durante esse percurso, como fraturas, rupturas, não devem interferir no processo posterior. E a quantidade de fluido transportante deve ser adequada para a quantidade de material que você tem para transportar. Entendi. E se todas essas condições forem atendidas, qual é a primeira etapa que o seu Antônio deve cumprir? Eu creio que essa deve ser uma preocupação de muitos telespectadores lá em casa. Bom, a nível de projeto, existe uma diferença fundamental se a mistura que você vai transportar é heterogênea ou homogênea. E também o trajeto precisa ser avaliado. Certo, vamos por partes então. Qual que é a diferença entre o homogêneo e o heterogêneo? Certo. Aqui a gente tem um esquema simplificado. O agitador, ele tem a função de deixar essa mistura com características mais homogêneas possíveis. Para isso acontecer, as partículas do sólido têm que ser pequenas, a densidade do sólido tem que ser parecida com a densidade do fluido e a velocidade de escoamento tem que ser alta. Primeiramente, é feita uma avaliação dessa mistura e vê a nível laboratorial e piloto e vê se essa mistura tem comportamento homogêneo ou heterogêneo. Quando o comportamento é homogêneo, a gente consegue fazer o dimensionamento e projeto da tubulação analogamente como se fosse para um fluido puro. A velocidade de escoamento tanto das partículas quanto do fluido são as mesmas. Agora, no caso da mistura heterogênea, essa mistura, os sólidos têm uma tendência natural à sedimentação. E essa sedimentação é indesejada, porque ela vai formar dunas na parte inferior do tubo e pode até causar obstrução. Então, nesse caso, a gente tem que trabalhar com a velocidade limite de transporte. Como assim velocidade limite de transporte?
A velocidade limite de transporte é exatamente essa velocidade em que o fluido ele tem que ter para que a sedimentação do sólido não ocorra. E com isso, a formação de dunas pode causar obstrução e problemas que são indesejados posteriormente. Bom, e para nível de projeto, tanto de tubulação como de bombas, a gente sempre coloca 20%, a velocidade 20% a mais do que a velocidade limite de escoamento. Agora, sobre o trajeto, então. Quais cuidados que a gente deve ter? Bom, existem duas possibilidades de trajeto. Uma, que é a diferença de cota, ou seja, a diferença de um ponto ao outro que você quer levar seu fluido, já é suficiente para que o fluido seja transportado. E outra é onde são necessárias estações de bombeamento. Como assim estações de bombeamento? Uma só bomba não é suficiente? Na prática, não. Ao invés da gente ter uma super bomba para fazer o fluido transportar 395 quilômetros, a gente tem estações de bombeamento. Nessas estações, além de serem várias bombas que estão ali a cada percurso do projeto, que você faz de um ponto ao outro, com características daquele trajeto. Você também trabalha com a solução, ou seja, se precisar agitar novamente a mistura, se os sólidos precisarem ter uma granulometria diferente, são feitas nessas estações de bombeamento. São essas variáveis. Bom, o sólido deve separar facilmente do líquido transportante. Não deve haver riscos, por exemplo, de obstrução da tubulação. O sólido não deve reagir nem com o fluido, nem com a tubulação. Os desgastes que o sólido tem durante esse percurso, como fraturas, rupturas, não devem interferir no processo posterior. E a quantidade de fluido transportante deve ser adequada para a quantidade de material que você tem para transportar. Muito obrigada, Vitória. Eu tenho certeza que a gente ajudou o seu Antônio e o pessoal de casa a resolver esse problema. Eu que agradeço. E vocês, pessoal de casa, se vocês aplicarem isso na indústria de vocês, por favor, mande um feedback pra gente, que a gente quer muito saber. O Luiz Taqueda, de Capão Bonito, São Paulo, observou uma grande dificuldade para controlar a pressão dentro de um compressor. Olha só como funciona. Então vamos lá, é o seguinte. A pedido dos colegas, eu vou explicar para vocês como funciona o sistema de compressão de fluido em escala contínua. Tá? E no caso, esse módulo aqui é um módulo didático para ensinar como funciona o controle e automação de uma compressão de fluido em escala contínua. Então a gente vai mostrar, no caso, o fluxograma geral do processo para depois explicar bem como que seria a automação dessa compressão em escala contínua. Tá? Então, para começar, nós temos esse vaso de pressão e a compressão vai correr aqui dentro. Como que ocorre a compressão desse vaso de pressão? Esse motor, ele puxa a água por essa tubulação que vem desse reservatório e bombeia para dentro do vaso de pressão. Esse vaso de pressão, no caso, a gente fechando essa válvula na metade, vai gerar uma perda de carga e vai acumular pressão aqui dentro devido à rotação da bomba. E esse pressostato, que é um medidor de pressão, vai enviar essa informação para o controlador lógico programável, que é o CLP. Tá? Bom, após a saída desse sistema água, ela vai entrar nesse outro reservatório e depois voltar aqui para dentro. Então é um circuito fechado. Tá? Então, no caso, essa informação de pressão, o CLP vai receber essa informação e, no caso, por exemplo, está 1 bar aqui, eu quero colocar no set point para 2. O CLP vai estar programado para dizer para o inversor de frequência para ele aumentar a rotação dessa bomba. Aumentando a rotação dessa bomba, eu vou começar a elevar a pressão até o set point, por exemplo, 2 bar, vai acusar 2 bar aqui, o CLP vai receber a informação de 2 bar e vai dizer para o inversor de frequência, mantenha a rotação onde está, porque chegou na pressão que você quer. Então você consegue fazer uma compressão de escala contínua para você ter um vaso de pressão com determinada pressão no fluido. Que no caso na indústria pode mudar o fluido e a aplicação. Beleza? Então é isso. Você também quer participar do nosso programa? Então entre no site g1.com.br/Globo Industrial. Se preferir, mande uma carta. Globo Industrial, CEP 04583-905. E no Globoplay, você pode rever todas as reportagens que tivemos aqui no Globo Industrial. Bom domingo, bom dia, até semana que vem!